Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Vida Nova, eu quero agradecer a presença de todos, sejam muito bem-vindos. Em especial, quero agradecer a presença dos nossos convidados, você que está nos honrando com a sua presença. É muito importante para nós ter você aqui, esperamos que você sinta-se bem no nosso meio e que você volte outras vezes e traga alguém com você. Se você está vindo a primeira vez à nossa igreja, eu peço a gentileza de você preencher o cartão Conexão. Ele está aí no bolso da cadeira da frente, aí bem na sua frente tem um bolso aí, e aí dentro desse bolso tem um cartãozinho chamado Cartão Conexão. Eu quero que você faça a gentileza, se você está nos visitando pela primeira vez, faça a gentileza de preencher esse cartão, se identificar, dar a sua opinião, como você foi recebido, como você se sentiu aqui, porque isso nos ajuda a melhorarmos. Para nós é importante que você volte, então, queremos saber como você foi recebido. Depois que você preencher esse cartão, você pode colocar ele no mesmo lugar onde você pegou, aí no mesmo bolso da cadeira, que os irmãos que estão na recepção vão recolher esses cartões no final do culto. Nós teremos uma apresentação de bebê, mas a gente vai deixar para domingo. Já conversei com a família, tinha esquecido que tinha um coral, e aí a hora adiantou. Mas o coral foi uma benção, parabéns aos irmãos que se dedicaram, né, que estiveram à frente desse trabalho, realmente foi muito bonito e eu tenho certeza que agradou ao Senhor. Nós vamos continuar a nossa série, que tem como título O Início do Fim. Mas eu quero pedir o que eu pedi domingo passado, e hoje a gente está vendo que tem mais gente ainda, não tem mais nem lugar por aí, tem algumas cadeiras aqui. Tem algum lugar vazio aí perto de você? Levante a mão. Pessoal da recepção, olha, tem muitas cadeiras vazias pelo meio. Permaneça com a mão levantada aí, pessoal da recepção, visualizar. Olha, pessoal, dá uma olhada aí, para se precisar vocês. Ok. Se você tiver com esboço e o teu vizinho aí não tiver, compartilhe o teu esboço. Casal que tiver com dois, compartilhe com quem está do lado. Mas eu quero pedir que a partir de agora a gente se aquete. Nós vamos continuar a série falando sobre o tempo do fim, falando sobre a vinda de Jesus, falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. E vocês sabem que é um assunto complexo e que carece de muita concentração, tanto de minha parte como da parte de vocês. Então eu tentei ao máximo aqui fazer de uma forma mais fácil de ser entendida, mas nós precisamos da concentração de todos. Vamos orar agora? Depois que orarmos, vamos cooperar com o Espírito Santo. Desliga o seu telefone, em nome de Jesus. Diga assim para a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, desliga o seu telefone. Ok. Deus quer falar com você, mas com certeza não é através do seu WhatsApp. Então desliga o telefone, coloca no bolso para você não ser tentada a ligá-lo novamente. Evite sair durante a ministração, aguente até o final, para que você não perca e quem está perto de você também não perca. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia precioso que temos reunidos nesse lugar. Te agradeço, Deus, porque o Senhor nos presenteou com esse dia que o Senhor escolheu e determinou para que estivéssemos aqui. Te agradeço pela tua presença certa no nosso meio. Te agradeço pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe a esse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir misericórdia, Deus, misericórdia sobre minha vida. Tu sabes, Deus, que não sou digno de estar aqui. Tu sabes, Deus, que de mim mesmo eu não sou capaz. Mas em nome de Jesus, eu te peço misericórdia, que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, me encha da tua autoridade, de sabedoria, de discernimento. Me usa, Deus, como um instrumento, e apenas isso, um instrumento teu, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Deus, que as minhas imperfeições, que as minhas falhas, que os meus pecados não sejam um empecilho para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite.
Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa nesse lugar esteja com o coração aberto, a mente aberta. Ó Espírito Santo, quebranta cada pessoa nesse lugar. Tira as vendas espirituais para que possam ver, enxergar e ser atraídos até o Senhor. Pai, se nesse lugar há pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não te servem, que em nome de Jesus, Deus, elas sejam atraídas pelo Teu Espírito Santo nessa noite e se entreguem completamente ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus Cristo e pelo poder de Jesus Cristo que eu repreendo toda ação do inimigo nesse lugar. Está repreendido agora, caia por terra em nome de Jesus todo intento, toda cilada e todo plano para roubar as sementes que serão semeadas nessa noite. E em nome de Jesus Cristo, nós consagramos esse tempo ao Senhor Deus e ao Teu Espírito Santo. É assim que nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, o início do fim é a série que nós estamos ministrando. Nós retomamos semana passada ministrando a mensagem 9. O nosso texto inspirativo de hoje é Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3, que diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Diga para a pessoa do seu lado: o tempo está próximo. Então, feliz, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que escuta, mas aquele que guarda. E guardar aqui não é encaixotar na tua mente, mas guardar aqui é viver. O guardar bíblico é guardar, é viver, é praticar aquilo que você aprendeu, porque senão você não vai ser bem-aventurado nem feliz. Não esqueça de um princípio importante para o estudo da escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas dos últimos dias. Então vou relembrar você um princípio importante: os sinais e as profecias contidas na palavra não são para nos fazer adivinharmos quem é a besta, e adivinharmos quem é o anticristo, e adivinharmos o dia do Senhor. Mas as profecias e os sinais, eles foram nos dados para que possamos reconhecer essas coisas quando elas começarem a se erguer e se levantar nos nossos dias. Então, se nós somos a geração dos últimos dias, e eu creio nisso, então, com base no estudo das profecias, nós vamos poder identificar a besta, o anticristo, o falso profeta, que vai se levantar diante de nós nos nossos dias. Então não é para adivinhar, mas é estar atento para reconhecer quando essas coisas começarem a se erguer e se levantar nos nossos dias. Vou fazer aqui uma pequena revisão de domingo passado, para pegarmos o embalo para hoje, já que nós vamos continuar o assunto de domingo passado. Domingo passado eu comecei a falar sobre a origem da besta, foi a parte 1, a origem da besta. Nós aprendemos que quando a Bíblia fala de besta, não é um monstro, né, que vai vir nos nossos dias, mas besta se refere a animal, e quando nas profecias do fim dos tempos fala de animais ou de bestas, ele está se referindo a reinos e a impérios que vão se levantar ao longo da história. Então, quando diz a besta, não está se referindo a um homem, nem a um monstro, mas está se referindo a um império. Império esse do qual sairá o anticristo e será comandado por ele, mas é um império, uma coalizão de nações, um poder que vai dominar o mundo. Então a besta é um império, um reino que se erguerá nos últimos dias. Nós vimos no domingo passado, com base na profecia de Apocalipse capítulo 17, se você não estava, lê em casa, Apocalipse capítulo 17, quando o Senhor revela a João a identidade da besta, ou a origem da besta. Tem um slide aí. Então, no domingo passado nós vimos que essa besta, com base em Apocalipse 17, ela tem 7 cabeças. E no próprio texto, na própria profecia de Apocalipse 17, explica que cada uma dessas cabeças representam reinos, impérios que existiram ao longo da história.
E nós vimos na profecia de Apocalipse 17 que o Senhor revela a João, que estava preso na ilha de Patmos, lá no final do primeiro século. Ele diz: João, 5 cabeças são 5 reinos que já existiram antes de você, que já caíram. E aí nós vimos domingo passado quais eram esses reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia. Eram 5 impérios que já tinham existido até o tempo de João e já tinham caído. Aí continua a revelação para João e diz: uma dessas cabeças, a 6ª cabeça, é um império, um reino que existe hoje, no seu tempo, João. Não no nosso tempo, mas no tempo de João. E o império que existia no tempo de João era o Império Romano. E ele diz: e a 7ª cabeça da besta vai ser um império que vai se levantar depois dos teus dias, que ainda virá a existir. E aí, João não contemplou isso, mas nós contemplamos isso. E nós olhando, quando nós olhamos para a história, nós vemos que o império que se levantou depois de João, que veio a derrubar o Império Romano, foi o Império Turco-Otomano, que era um califado islâmico que se levantou. Eu não posso dar detalhes, porque senão eu tenho que pregar de novo. Estou só passando aqui por cima. Se você não estava domingo, então eu recomendo que você procure na internet lá a mensagem. Foi prometido que terça-feira estará no ar. Essa semana a gente compartilhou um áudio e a mensagem em vídeo, terça-feira vai estar no ar. Então você procura para você poder assistir. Então o Império Turco-Otomano seria a 7ª cabeça da besta. Então aprendemos que a besta dos últimos dias será um desses 7 impérios, porque a profecia diz: e haverá um 8º reino, que é um dos 7 que vai ressurgir. Então, a ideia é, um daqueles 7 impérios do passado vai se levantar nos dias dos tempos finais. E quando ele se levantar, saberemos que aquele é o império do anticristo, é a besta que o Apocalipse fala. E olha que interessante, nós não vimos esse texto aqui, Apocalipse 13, versículo 3, mas ele é muito interessante, Apocalipse 13, 3, que fala desse detalhe da profecia. Diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Está falando da besta, tinha 7 cabeças, está dizendo, e vi que uma das suas 7 cabeças estava ferida de morte, e a sua chaga, a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Olha que incrível, está dizendo que a besta tinha 7 cabeças, lá em 17 ele já compartilhou que cada cabeça significa eram reinos, mas uma dessas cabeças, ou seja, um desses 7 reinos, vai receber uma ferida de morte, vai parecer que morreu, vai parecer que caiu, vai parecer que se acabou, mas essa ferida vai ser curada, ou seja, esse reino vai se reerguer no futuro. E diz que toda a terra vai se admirar e se maravilhar após a besta, que é o quê? O império do passado, que vai se levantar no presente, no nosso caso, no presente, que é no tempo do fim. E nós já sabemos que império é esse. Eu repito a pergunta de domingo passado: qual dos 7 impérios do passado está se reerguendo em nossos dias? Olhamos para a nossa volta, você vê o Império Romano se reerguendo, as características do Império Romano? Não. Você vê o Império Grego? Não. Você vê o Egípcio? Não. Você vê o Médio-Persa? Não. Você vê o Império Babilônico? Não. Qual é o império que nós olhamos à nossa volta e vemos que ele está se reerguendo, se reestruturando para se reerguer nos nossos dias? Tem um slide aí. É o Império Turco-Otomano, que é um califado islâmico. Ele já se reergueu? Não. Mas ele está se reerguendo, se articulando, e nós vimos isso detalhadamente no domingo passado. Eu recomendo que você assista a mensagem se você não estava aqui. Nós vimos 2 evidências de que o califado islâmico é a besta, é o império do anticristo. Só relembrando, olha só, primeira evidência que nós vimos domingo passado: os muçulmanos, árabes e descendentes de Ismael se encaixam na profecia que fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Essa profecia está lá em Daniel 9, eu não vou explicar, eu estou só dizendo que nós vimos domingo passado ainda, não entrei na mensagem de hoje. Muita gente diz que foram os romanos, mas nós aprendemos, descendo da superfície, nós fomos mais profundo e vimos que na verdade aqueles soldados romanos eram árabes descendentes de Ismael que odiavam
o povo judeu e destruíram Jerusalém e o templo. Com base em que eu afirmei isso, você vai ter que assistir a mensagem do domingo passado. Segunda evidência que nós vimos, que prova que o califado islâmico é a besta dos últimos dias, da besta do Apocalipse. Segunda evidência foi: estamos diante da execução de um plano bem elaborado de conquista do mundo por parte do Islã. Então nós estamos vendo o Islã se articulando com um plano bem elaborado e executando esse plano já bem avançado para conquistar o mundo. As estratégias que eles têm usado é a imigração, a natalidade, a evangelização e a jihad, que é a guerra santa. Na imigração nós vimos, e na natalidade, nós vimos que o continente europeu já é praticamente um continente muçulmano. Porque a natalidade, ou seja, a taxa de natalidade das famílias europeias é de 1,3 filhos por família. E a taxa de natalidade das famílias muçulmanas que moram na Europa é de 8,1 filhos por família. Então, em poucos anos, o continente europeu será um continente muçulmano, mesmo se não houver nenhum tipo de guerra, apenas com base na natalidade e na imigração. Eles também têm investido na evangelização e já estão chegando no Brasil, e também na Guerra Santa em alguns países onde eles já começam a ser maioria e aí eles começam a dominar. Tudo isso nós falamos no domingo passado, não posso me deter mais sobre esse assunto. Hoje nós vamos para a mensagem 10. E o tema da mensagem 10 é a origem da besta, parte 2, claro. Nós vamos continuar o tema da semana passada. Agora nós vamos começar a mensagem de hoje. Se você não entendeu nada que estava domingo, acalma o seu coração. Essas coisas complicadas que eu falei aqui, domingo eu expliquei direitinho. Hoje nós vamos começar a partir de agora. Mensagem 10, a origem da besta, parte 2. Vamos continuar respondendo a mesma pergunta que respondemos domingo passado. E a pergunta é: quais as evidências que apontam para o califado islâmico como sendo o império do anticristo? Quais são as evidências? Olha, que eu estou mostrando uma outra vertente. Nós sempre estudamos que a besta, o anticristo, sairia de Roma. Não joga isso tudo fora, não. Fica atento. E agora vamos ver uma nova vertente. E fica atento aos acontecimentos da nossa volta. Eu vou te mostrar os argumentos e as evidências que dão base para essa interpretação de que, na verdade, a besta, o império do anticristo, não vem de Roma, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, mas vem do Oriente Médio, vem do meio dos muçulmanos, vem do Islã. E vamos ver essas evidências, continuar vendo essas evidências a partir de agora. Então, a primeira evidência de hoje, aí já tem no seu esboço, a partir de agora já tem no seu esboço. A primeira evidência de hoje: Jesus revelou que o trono de Satanás está em uma nação muçulmana. Complete aí. A palavra que está faltando no seu esboço é trono. Jesus revelou que o trono de Satanás está em uma nação muçulmana. Quando ele revelou, essa nação não era muçulmana, mas hoje essa nação que Jesus disse, na qual está o trono de Satanás, é uma nação muçulmana. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Foi o momento em que Jesus revelou onde estava o trono de Satanás. Apocalipse 2, 12 e 13, a parte A. Olha o que diz lá. Isso aqui é na carta às igrejas. E ao anjo da igreja, que está em Pérgamo, onde era a igreja? Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes, dependendo da versão. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o que Jesus está dizendo para os irmãos que moram aonde? Que moravam em Pérgamo. Eu conheço vocês, Senhor, vocês habitam, e vocês habitam no lugar onde está o trono de Satanás. Mas isso é muito sério,
Jesus está fazendo uma revelação incrível aqui. Nós não podemos ignorar isso que Jesus está dizendo. A maioria ignorar, sei lá, é alguma coisa figurada. Jesus falou algo específico. Ele diz: vocês moram no lugar onde está o trono de Satanás. Ele nos diz que Satanás tem um trono na terra e disse que esse trono está em Pérgamo. É claro que nós sabemos que hoje não existe uma cidade com esse nome. E é essa a dificuldade quando você estuda as profecias bíblicas. Porque lá nas profecias bíblicas, elas citam os nomes dos lugares, das cidades, das nações. Só que no decorrer da história, a cada novo povo que dominava uma região, eles mudavam o nome da cidade, mudavam o nome da nação. E aí fica difícil você identificar onde está. Mas onde está hoje a cidade de Pérgamo? A resposta está no próximo PowerPoint. A cidade de Pérgamo hoje está na Turquia. Isso é revelador. Jesus disse que o trono de Satanás está na terra, ele tem um trono na terra, e disse que esse trono está na Turquia. A Turquia é uma nação muçulmana hoje, e ela está no norte de Israel. Atente para um detalhe: ela está ao norte. Isso parece ser irrelevante agora, mas daqui a pouco você vai entender. Grava isso: a Turquia está ao norte de Israel. Ok, então em Apocalipse 2, Jesus revela que o trono de Satanás está na Turquia, ou seja, em Pérgamo, e Pérgamo está na Turquia. Se você quiser conhecer as ruínas da cidade de Pérgamo, compre uma passagem para a Turquia, porque é lá que você vai ver. Agora vamos ver o que é que Jesus fala no capítulo 13 de Apocalipse. Ele fala alguma coisa também sobre o trono de Satanás mais uma vez. Ele falou no capítulo 2 que tem um trono de Satanás em Pérgamo, e agora no capítulo 3 ele faz uma outra revelação. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, olha o que ele diz. E a besta, está falando da besta agora, que é o império do anticristo. A besta que vi era semelhante a um leopardo, ou seja, ela conquista com velocidade, com rapidez. Os seus pés como de urso, ela esmaga os seus adversários. A sua boca como de leão, é arrogante. Você vai ver isso em outras profecias. E o dragão, quem é o dragão, gente? É Satanás. Você vai ver isso em todo lugar em Apocalipse. O dragão é Satanás. E o dragão deu-lhe o seu poder, mas ele deu algo mais. E o seu trono e grande poderio. Olha que interessante. Apocalipse 13 está falando da besta, que é um império humano que vai se levantar aqui na terra nos últimos tempos. Então você entende que esse trono que o diabo vai dar para esse império é um trono simbólico, é um trono nas regiões celestiais? Não, é aqui na terra também. E o diabo vai dar para esse império o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então observe que no início de Apocalipse, no capítulo 2, Jesus faz uma revelação chocante. Satanás tem um trono aqui na terra e esse trono está em Pérgamo, na Turquia. Agora em Apocalipse 13 ele diz que o dragão, que é Satanás, dará à besta, ou seja, ao império do anticristo, o seu próprio trono. Isso parece ser uma informação relevante, não parece? Aí quando nós olhamos para a história, para toda a história, e nós olhamos para a Turquia ao longo da história, Turquia é aquela região que hoje é chamada de Turquia, porque se você vai estudar profecia, você tem que ter isso em mente. Aquela região sempre existiu lá, mas ela foi mudando de nome ao longo da história, você tem que identificar isso. Então quando nós olhamos para aquela região onde está a Turquia ao longo da história, você percebe que aquela região sempre foi protagonista na história. Ela não apareceu agora, ela não caiu de paraquedas na história do fim dos tempos, mas ela sempre esteve em evidência ao longo da história. Eu vou citar algumas coisas que aconteceram naquela região onde hoje é a Turquia, coisas boas e coisas ruins. Primeiro delas, está no próximo PowerPoint, foi na Turquia que a arca de Noé repousou depois do dilúvio.
lá no Monte Ararat. Onde fica o Monte Ararat? Fica na Turquia. Então, sabe qual é a importância disso? Foi naquela região que a humanidade reiniciou. Lembra? Tudo foi destruído com o dilúvio, e a arca de Noé pousa no Monte Ararat, Noé e sua família saem, e a humanidade começa de novo a partir dali. Então a Turquia é o berço da humanidade a partir de Noé. Então não é uma região sem importância, deve estar viajando na maionese com esse negócio. Não, observe que é uma região protagonista na história. Outra coisa que aconteceu de importante, também bom, naquela região, é que as 7 igrejas registradas em Apocalipse, que recebem cartas em Apocalipse, as 7 igrejas estão todas onde hoje é a Turquia, não só Pérgamo, mas todas as 7 igrejas estão na Turquia. Se você for fazer turismo na Turquia, você vai ter a oportunidade de visitar as ruínas de todas as 7 cidades, das quais tinham as 7 igrejas de Apocalipse. Observe como essa região era protagonista. Um outro detalhe que aconteceu nessa região foi do povo turco. Entenda, o povo turco existiu antes do país Turquia. O povo turco é que depois funda a República da Turquia. Então o povo turco, que é o povo que fundou a Turquia, aquela etnia que se originou, foi esse povo que se originou o Império Otomano. Por isso é o Império Turco-Otomano. A Turquia era a sede do poder do califado islâmico turco-otomano. Lembra? Era lá que estava Constantinopla, a grande capital, que era do Império Bizantino Romano e foi conquistada pelo Império Otomano. E Constantinopla hoje é qual cidade? Istambul, na Turquia. É lá também que começou o Império Turco-Otomano. Foi com aquele povo de lá que começou o Império Turco-Otomano. E no final da Primeira Guerra Mundial, quando foi destruído o Império Turco-Otomano, o remanescente desse império, os sobreviventes dessa guerra, se refugiaram naquela região e fundaram a República da Turquia em 1923. A gente está falando de coisa recente. A Turquia foi fundada pelos turcos otomanos que se refugiaram depois da Primeira Guerra Mundial. E aí foi quando eles mudaram o nome de Constantinopla para Istambul. Então a história do 7º império, que é a besta, começa com os povos turcos e termina com a fundação da República da Turquia. Olha como aquela região é protagonista. Não é de admirar que ela seja protagonista também no final dos tempos. Jesus já está revelando que o trono de Satanás está lá. O primeiro presidente da República da Turquia, foi um chamado Mustafa Kemal. Ele tentou tirar a Turquia desse rumo. Ele tentou secularizar e conseguiu secularizar a Turquia depois da Primeira Guerra Mundial. Ela se tornou meio que europeia. Só que o que a gente está vendo na Turquia hoje é outra coisa. O que nós estamos vendo na Turquia hoje, ela voltando às suas raízes. Hoje ela é uma nação muçulmana e hoje ela é presidida por um grande líder muçulmano, um homem que tem reavivado as suas raízes, as raízes da nação muçulmana, um homem que tem ganhado muito espaço e prestígio não só dentro da Turquia, mas em toda aquela região. Ele tem se despontado como um líder. E a gente deveria ficar mais atento a ele do que olhando para o Donald Trump. Quem é o presidente atual da Turquia? Tem a foto dele aí. O nome dele é Erdogan. Olha só a história dele na Turquia. Ele vem crescendo na liderança daquele país, daquela região. Ele foi prefeito de Istambul de 94 a 98. Ele foi o primeiro-ministro da Turquia de 2003 a 2014, e agora, em 28 de agosto de 2014, ele se tornou presidente da Turquia, desde 2014, desde agosto de 2014. Agora, olha esse próximo aqui, é uma reportagem da revista Isto É. Próximo slide, por favor. É uma reportagem da revista Isto É, essa é a foto da reportagem,
isto é, de 20 de abril de 2017, trouxe a seguinte manchete. O título da manchete é O Novo Sultão do Mundo. Sultão era o nome da liderança, né, no Império Turco Otomano. O novo sultão do mundo. E diz, a Turquia diz mais uma vez sim ao presidente Erdogan, que extingue o parlamentarismo e aumenta a repreensão aos opositores para se perenizar no poder. Está cada vez mais forte. Ele era primeiro-ministro, mas quando ele se tornou presidente, ele acabou com esse nome de primeiro-ministro. Agora quem manda é ele, e o povo o apoiou. E o mundo já vê Erdogan como um sultão, como um grande líder muçulmano que está se levantando no mundo. E Erdogan tem trabalhado para trazer a Turquia de volta ao seu tempo de glória, o tempo do Império Otomano. Então a dica é a seguinte: fiquem de olho na Turquia. Fiquem de olho em Erdogan. Eu não estou dizendo que ele é o anticristo. Eu não estou aqui para adivinhar. Nós estamos aqui para prestar atenção ao que está acontecendo em nossa volta. Lembra? Nessa linha de raciocínio, a besta e o anticristo não vem da Europa, não vem da América, mas vem do Oriente Médio, daquela região. A Turquia fica ali meio entre a Europa e o Oriente Médio, a Eurásia, que é chamado ali, aquela região, mas a ligação dela é com o Oriente Médio. É uma nação muçulmana. Essa é uma evidência de que o império do anticristo será um império islâmico que está se levantando nos nossos dias, porque o trono de Satanás, segundo Jesus, está lá naquela região. Segunda evidência, vamos para frente, vai esquentando mais. Segunda evidência, o profeta Ezequiel revela que os exércitos que marcharão contra Israel na guerra de Gog e Magog serão nações muçulmanas. Copie, depois eu explico, gente. Gog e Magog. O profeta Ezequiel revela que os exércitos que marcharão contra Israel na guerra de Gog e Magog serão nações muçulmanas. Então vamos começar aqui. Primeiro, Ezequiel recebeu uma revelação de Deus há quase 597 anos antes de Jesus, contando o nosso tempo há uns 2.600 anos atrás. Ele recebeu uma visão de Deus sobre os últimos dias. E nessa visão tem o que é conhecido como a guerra de Gog e Magog. E que guerra é essa? É uma guerra de nações que vão se levantar lideradas pelo anticristo. Nações vão fazer uma grande aliança, vão formar um grande, poderosíssimo exército e vão marchar para destruir Israel e riscá-lo do mapa. Esse exército será tão numeroso, tão forte, tão poderoso que Israel não poderá resistir. Israel seria aniquilado por esse exército. Mas esse exército vai ser derrotado pelo próprio Jesus, que voltará, e aí se dará a volta de Jesus. Ele voltará e aí ele destruirá esse exército na guerra que ficou conhecida como Gog e Magog. Tá? Então é essa profecia de Ezequiel. E nessa profecia de Ezequiel, ele fala de nações que vão fazer parte dessa aliança, desse exército. E essas nações e regiões hoje são todas nações muçulmanas. Não é Ezequiel que está dizendo assim, e as nações muçulmanas, não. Ele cita nações, e essas nações hoje são todas nações muçulmanas. É essa revelação na profecia de Ezequiel que nós vamos ver agora. Se essa guerra final, essa batalha final em que Jesus volta, é uma guerra contra Israel, contra a nação de Israel, então já é uma dica grande. Onde é que está? Você olha para o mundo e me diga, onde estão as nações que odeiam Israel? Elas estão aonde? Aqui na América do Sul? Não, essas nações que odeiam Israel e que planejam dia e noite exterminar Israel,
que alimentam ódio em suas crianças desde pequena, a odiarem judeu, essas nações estão no Oriente Médio. Se você vê o mapa, Israel é uma tirinha de terra ali, de um lado tem o mar, e do outro lado um monte dessas nações inimigas. Israel só tem uma forma de fugir de um cerco, se for pelo ar, porque por terra não tem um território que Israel possa fugir, dizer, isso aqui é aliado. Todos à volta de Israel odeiam Israel e planejam destruí-lo. Então já a primeira dica, essa guerra vai ser uma guerra final contra a nação de Israel, que terá a intervenção de Jesus. Então essas nações que odeiam Israel hoje estão naquela região, no Oriente Médio, naquele território. Gog, aqui que fala Gog, você vai ver essa expressão quando nós começamos a ler o texto. Gog é apresentado como o líder dessa coalizão, mas a sua identidade é um mistério ainda. O profeta Ezequiel, ele citou o nome de várias nações e povos que farão parte dessa tentativa de destruição de Israel, porque não vai ser destruído porque Jesus vai voltar. Mas o profeta Ezequiel, ele faz revelações surpreendentes sobre nome de nações que estarão presentes nessa batalha, que formarão essa aliança. Agora um detalhe, ele cita o nome das nações e dos povos do seu tempo. E aí se você ler essa profecia, você nem vai saber que nações são aquelas, porque você não sabe que nações são aquelas nos dias de hoje, com outro nome, embora na mesma região, e com os mesmos povos, as mesmas etnias. E é esse o detalhe que a gente vai ver hoje, que vai ser revelador. Então vamos ler o texto de Ezequiel 38. Eu separei alguns trechos, não é para ler todo, mas depois se você quiser ler todo o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, fantástico. Se você for ler já, depois de ter escutado essa explicação, você vai entender muito mais. Então Ezequiel 38, lembrando, essa profecia foi dada a Ezequiel, essa visão foi dada a Ezequiel quase 600 anos antes de Cristo. Isso significa 2.600 anos antes do nosso tempo. Olha só. Vamos lá, Ezequiel 38, versículo 2. Ó filho do homem, aqui está falando com o profeta, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Não esquenta com esses nomes agora não. Profetiza contra ele. Versículo 4. Far-te-ei, a profecia é essa, far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros. Não esquece disso. O símbolo aqui, cavalos, esses exércitos são chamados de cavalos e cavaleiros. Todos eles vestidos de armadura completa de guerra. Uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Então você já visualizou. Ele está chamando aqui de Gog. Entenda, o anticristo e a besta, o império do anticristo, ele é profetizado em todos os profetas menores. O problema é que a gente não sabe disso e lê lá e diz, meu Deus, ele está falando de quem? Então os profetas menores sempre estão denunciando ou o anticristo ou o império do anticristo. Ezequiel, aí Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, todos eles têm relatos e profecias sobre o anticristo ou sobre a besta. Só que em cada um deles, o anticristo aparece com um nome diferente, normalmente associado a alguém da sua época, que é meio que uma comparação. Aqui em Ezequiel ele chama de Gog, em outros chama de outros nomes. Mas isso não é importante agora. Entenda que quando ele fala Gog, ele está falando do anticristo, que vai liderar um grande exército. Agora é interessante dizer assim, Deus está dizendo, diga a Gog que eu vou fincar um anzol no seu queixo e vou trazê-lo até Israel. Observe que essa batalha é uma batalha que o próprio Deus está promovendo para trazer esses exércitos. Para quê? Porque no final Deus vai destruir através de Jesus Cristo e mostrar que Jesus é que é o Messias e não Gog. Deus está no controle de tudo.
Vamos para o versículo 5, começa as revelações aqui. Atenção, versículo 5 começa as revelações sobre quais nações estarão nessa coalizão contra Israel no fim dos tempos. Aí diz, Pérsia, você sabe que não existe uma nação hoje com esse nome. Pérsia, Cuxe, versículo 5, não é isso? Pérsia, Cuxe e Put estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Então ele cita 3 povos, 3 nações que estarão na companhia de Gog. E ele diz, Pérsia, Cuxe e Put. Agora a pergunta é, que nações são essas nos nossos dias? Pérsia, Cuxe e Put. Sabe quem são essas nações hoje? Adivinha onde elas estão? Eu vou lhe dizer, próximo slide. Olha só, essas nações hoje, a Pérsia é quem? Ninguém nada menos do que o Irã. Cuxe é o Sudão, está lá no norte da África. E Put é a Líbia. São 3 nações muçulmanas. Odeiam Israel, principalmente Irã. Irã tem sido a nação que mais tem demonstrado o desejo de destruir Israel. Ainda vamos ver um pouco disso hoje. Mas olha só, Ezequiel, há 2.600 anos atrás, está dizendo que nos últimos dias, o anticristo vai levantar um exército para lutar contra Israel, e ele está revelando onde estão essas nações. E hoje, quando nós olhamos, essas nações estão no Oriente Médio, e essas nações estão próximas a Israel, e essas nações odeiam Israel. Gente, isso é sobrenatural. Isso é uma profecia sobrenatural. Ficam todos no Oriente Médio e norte da África. Por isso eu estou dizendo, é uma evidência de que a besta, ou seja, o império do anticristo, vai ser um império islâmico. E vai vir do Oriente Médio. Agora vejam o que Deus vai fazer com esse exército formado por essas nações. Versículo 19 de Ezequiel 38. Versículo 19. Em meu zelo e em minha cólera, ou seja, ira, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo. Agora presta atenção, olha o que Deus está revelando há 2.600 anos atrás, que vai acontecer quando esses exércitos marcharem contra Israel. Haverá um poderoso estrondo e um grande terremoto em Israel, quando ele estiver sendo atacado por esse exército. Versículo 20, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra, tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Por que é tão desastroso as consequências disso? Porque já é o fim, é a vinda de Jesus. É isso que vai acontecer. Eles não vão vencer Israel, mas Jesus vai voltar para destruir esse exército. Então, quando você vê um grande e numeroso exército, uma coalizão de nações se preparando ou começando a investir contra Israel, começa a se preparar, que a gente já está quase indo, se é que a gente não já tem ido antes. Versículo 22, executarei juízo e condenação sobre eles, sobre Gog, com doenças contagiosas e derramamento de sangue, desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, presta atenção nisso, grande terremoto e chuva de granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Muitas nações estarão com ele. Agora presta atenção nisso. Nós estamos lendo agora a profecia de Ezequiel, 600 anos antes de Cristo. 2.600 anos antes do nosso tempo. Falando sobre uma grande guerra de várias nações, de muitas nações, a maioria, entendemos, do Oriente, contra Israel.
e a forma sobrenatural como Deus vai chegar em socorro a Israel e destruir esse grande exército. Isso em Ezequiel. Agora o que eu quero levar você para Apocalipse. Apocalipse conta também essa profecia. Olha a semelhança de Ezequiel 38 com Apocalipse 16. Apocalipse 16, 12, 14. Aqui é o episódio da 6ª taça e da 7ª taça da ira de Deus. Olha só, o 6º anjo, Apocalipse 16, 12, 14. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm de onde, gente? Não é da Europa? Não é da América? Não, para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o império, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Olha o que é que esses espíritos foram fazer. Eles vão aos reis de todo o mundo, não mais só do Oriente. Vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que é que esse texto está falando? De uma grande guerra contra Israel, que é chamado no dia do Senhor, porque é o dia da vingança do nosso Deus, como diz a palavra, é o dia que Jesus volta, é o dia que descerá juízo sobre aqueles que não creram em Jesus, que estão seguindo a besta. A mesma coisa que nós vimos lá em Ezequiel. Essas duas profecias estão falando sobre o mesmo acontecimento do fim dos tempos. Agora nós lemos no início que diz assim: e o rio Eufrates secará para preparar caminho para as nações que vêm do Oriente. O rio Eufrates, ele existe nos nossos dias? Existe. Agora, alguém chutaria, acertar onde está o rio Eufrates? As suas nascentes? Na Turquia. O rio Eufrates está na Turquia. E as nações vêm do Oriente. Então, reis do Oriente que estão se unindo para lutar contra Israel estão passando pela Turquia. Agora veja a semelhança da descrição de como Deus destruirá esses exércitos, a semelhança do relato de Ezequiel 38, com o que nós vamos ver agora em Apocalipse 16, do 16 ao 21, que é a continuação. Olha só como Deus vai reagir a esse exército poderoso de muitas nações. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Você já ouviu falar, né? Gog e Magog você não viu, mas a guerra do Armagedon até filme tem. É a guerra final. O 7º anjo derramou a sua taça no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, aqui é do trono de Deus: está feito. Em outras versões, está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões. Olha só, Apocalipse não é mais Ezequiel. Olha o que está dizendo que aconteceu. Um forte o quê? Terremoto. Vê se não é a descrição do mesmo acontecimento que Ezequiel profetizou milhares de anos atrás. E um forte terremoto. Nunca havia, mas terremoto tem todo dia. Olha o que diz aqui. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Vai ser o maior terremoto de todos, até porque vai ser o último. As montanhas desaparecerão, não parece com o relato de Ezequiel? Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo. Agora, a profecia diz até o tamanho da pedra. Olha a besteirinha que vai cair. De cerca de 35 quilos cada. Granizozinho bobinho. Pedras de 35 quilos cada. Um grande terremoto, as montanhas virão ao chão e uma grande chuva de granizo. Isso é granizo. De 35 quilos cada. Não foi o granizo que caiu, gente.
Voltemos agora a Ezequiel. Deus essa passada lá em Apocalipse, só para você ver como as profecias se encaixam. Voltemos agora a Ezequiel. E olha que impressionante revelação sobre o anticristo Ezequiel faz há 2.600 anos atrás. Ezequiel capítulo 39. Olha o que ele diz no versículo 2. Eu mesmo, aqui é Deus falando, né? Eu mesmo, falando para quem? Para Gog. Eu mesmo te farei vir de onde? Do extremo norte. Norte onde? De Israel. Lembra quem está a norte de Israel? Eu mesmo te farei vir do extremo norte e te enviarei contra os montes de Israel. Versículo 3 diz, olha o que é que diz aqui. Então, gente, isso aqui é uma revelação tremenda. Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas lanças caírem da tua mão direita. Você diz, que revelação é essa? Gente, se você está estudando Apocalipse, não te lembrou nada, quando eu li isso aqui, eu digo, parei. Espera aí, num só golpe, eu vou derrubar o arco que está na tua mão. Você lembra de um outro personagem do fim dos tempos que vai aparecer, está lá em Apocalipse, que ele tem um arco na mão? Para mim isso é revelador. Sabe quem é que tem um arco na mão? Apocalipse 6:2, olha só. Olha quem é que tem um arco na mão. Apocalipse 6:2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava o que, gente? Um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Sabe por que eu digo que é revelador isso? Porque muita gente quando lê sobre esse primeiro cavalo, que são os 4 cavalos do Apocalipse que eu vou falar hoje ainda, mas muita gente quando vê sobre o cavalo branco de Apocalipse, ele diz, é o Messias, é Jesus Cristo, porque ele vem para vencer. Não está dizendo isso. Ele vem determinado a vencer, não está dizendo que ele vai vencer. Ah, mas o cavalo é branco. Mas ele traz o quê? Um arco. Aí eu leio lá em Ezequiel, Deus dizendo que em um só golpe, ele está falando para o anticristo, em um só golpe eu vou derrubar o arco que está em tua mão. Isso era a prova que faltava para quem não acredita que o cavalo branco de Apocalipse se refere ao anticristo. Em um só golpe, vou derrubar o arco que está na sua mão. Tudo isso é revelador. Tanto Ezequiel como Apocalipse fala de uma guerra contra a nação de Israel no fim dos tempos. Guerra essa que será travada por uma coalizão de nações em que a maioria é do Oriente, lideradas por uma nação que vem do extremo norte de Israel, que muito provavelmente, do que nós estamos vendo hoje, pode ser a Turquia. Entre as nações, agora interessante, entre as nações dessa aliança que nós vimos aqui, que foi citado por Ezequiel, a primeira que aparece encabeçando a lista é a Pérsia, que hoje é quem? O Irã. E o Irã é declaradamente o maior inimigo de Israel hoje. Olha só o que Israel fez em 2006 como reação ao Irã. Tem no próximo slide aí. Olha só. Israel entregou um protesto escrito ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, à Assembleia Geral, contra o Irã, por causa das afirmações do presidente iraniano na época, Mahmoud Ahmadinejad, que disse essa semana que o fim de Israel está próximo. 23 de outubro de 2006. Olha a declaração do então presidente iraniano, o fim de Israel está próximo. Olha o que eles estão tramando lá. Agora veja esse outro, o próximo slide aí, aconteceu em 2010. Mahmoud Ahmadinejad, também presidente do Irã na época, em discurso na ONU, na Organização das Nações Unidas, ele diz: Israel é uma mancha vergonhosa que deve ser riscada do mapa. Há dúvidas, há alguma dúvida sobre o que o Irã pretende, sobre qual o anseio do Irã em relação a Israel? Aí você olha as profecias e diz: o que vai ser o último acontecimento da história é uma grande guerra contra Israel. Países do Oriente, nações do Oriente e do norte de Israel
E aí você vê esses acontecimentos dos últimos dias, nações que odeiam Israel, o presidente do Irã declarando isso diante de todo mundo. Por que você acha que o Irã insiste num programa nuclear? Ele começou um programa nuclear escondido em 1999, construindo algumas centrífugas para poder enriquecer o urânio, que é a base para a bomba nuclear, para a bomba atômica. Foi descoberto alguns anos depois, fizeram esse moído todinho para conseguir um tratado, um acordo em que o Irã promete não usar isso para fazer armas, mas usar a tecnologia nuclear apenas para fins pacíficos. Mas ele está sempre enrolando, não permite que os fiscais entrem lá para ver. Aí agora, por último, o que é que nós estamos vendo no jornal? Se você assiste o jornal, você viu o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o que é que ele fez agora? Ele ameaçou sair fora desse acordo nuclear com o Irã. Por quê? Porque ele sabe que o Irã está mentindo. O Irã já deve ter até bomba nuclear lá. Todo mundo sabe, mas os outros continuam fingindo que não estão vendo. Ele diz, ou ele compra, a gente sai fora, porque está enganando gente. Aí os jornais do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, criticando o presidente americano por ter essa atitude. Não, ele vai causar uma guerra. Vocês estão cegos, está o mundo inteiro contra Israel. É o que a profecia diz. Todo mundo está vendo o que está acontecendo lá e todo mundo concordando. E quem se levanta contra? Aí a imprensa, comprada, bate em cima. Você já viu como tudo que sai do presidente americano, que é pró-Israel, declaradamente, um dia antes da sua posse, ele tweetou lá, o problema dele é que ele conversa demais no Twitter e fala algumas besteiras, mas aí, a véspera dele tomar posse, eles estiveram no Twitter, Israel, aguarda que eu estou chegando. Porque ele é declaradamente pró-Israel. Aí você já viu como o mundo está batendo nele? Ele está indo contra essa ideia de globalização, tudo isso que o diabo está fazendo no mundo, ele está indo contra. Não estou dizendo que ele é de Deus, ele só não está indo a favor disso que está acontecendo no mundo. Aí toda foto que publica dele é uma foto pejorativa, ele arrogante, não sei o quê, sempre assim. Presta atenção, ele não é santo não, mas estão tentando tirar ele através de uma imagem falsificada. Então, como nós vimos aqui, a evidência é essa. As nações que vão compor essa aliança, predominantemente são do Oriente Médio e vêm do norte de Israel. Uma grande guerra contra Israel, e isso nós estamos vendo no nosso dia, e essas nações são todas muçulmanas e odeiam Israel. Terceira evidência de que o califado islâmico vai ser o império da besta do anticristo nos últimos dias. Gente, isso todos são acontecimentos dos nossos dias. Profecias para os nossos dias. A terceira evidência é essa. Os 4 cavaleiros do Apocalipse se encaixam perfeitamente no Islã. Complete aí que eu explico já. Os 4 cavaleiros do Apocalipse se encaixam perfeitamente no Islã. São evidência. Vamos ler de novo Apocalipse 6:2. Vamos ver os 4 cavalos. Vamos ver o primeiro cavalo agora. O cavalo e o seu cavaleiro. Apocalipse 6:2. Olhei, aqui abrindo os selos, e cada selo vai revelando alguma coisa. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e cavalgava como vencedor determinado a vencer. Como eu já expliquei aqui, com base no que Ezequiel falou, o cavalo branco representa não Jesus, mas o cavalo branco aqui é o anticristo. O cavalo branco aqui, ele é semelhante à descrição do Cristo verdadeiro. Ele é semelhante à descrição de Jesus que virá. Só que o Jesus que virá no seu cavalo branco, ele está em Apocalipse 19:11, não aqui. E assim como Cristo, esse cavaleiro aqui também tem uma coroa. Por isso o pessoal confunde. Só que Jesus, no capítulo 19, ele vem no cavalo branco, mas ele tem um manto tinto de sangue, um manto vermelho de sangue,
porque foi o sangue que ele derramou para perdoar os pecados da humanidade. E o cavaleiro branco agora não tem manto vermelho, sangue, porque ele não morreu por ninguém. O cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo. O branco aqui representa a falsa paz que ele promoverá, enganando a muitos. Ele vai ter um discurso bonito, conciliador, contra o preconceito, um discurso contra o racismo. Você está vendo isso começar nos nossos dias? Você não pode mais se levantar e denunciar o que a Bíblia diz contra o pecado, porque você é preconceituoso. Você está incitando a violência. Não é esse discurso que temos hoje? O anticristo vai ter esse discurso, já está aprontando o discurso dele. Um discurso conciliador, um discurso que você não pode mais apontar o pecado através do que a Bíblia diz, que toda vez que você citar a Bíblia, você está incitando ódio, e assim vai. E ele vai trazer uma paz e um acordo de paz, principalmente com quem? Com Israel. Como assim? Não era guerra contra Israel, mas entenda. A primeira coisa que o anticristo vai fazer, o que vai nos levar a entender que é o anticristo, é que ele vai fazer um acordo de paz com Israel. É por isso que o cavalo é branco, porque ele vem trazendo uma paz, mas é uma paz mentirosa, mas que o mundo vai acreditar e vai se maravilhar diante dele. Por que você acha que a Bíblia diz que o mundo se maravilha diante da besta, desse império? Porque ele vai trazer paz. Imagina aquela região que está brigando direto, lá no Oriente Médio, de repente uma paz com Israel. Todo presidente americano que entra, ele vai negociar paz. A ONU está lá tentando negociar paz, e ninguém consegue. Mas o anticristo vai conseguir e o mundo vai se maravilhar diante dele. Só que é uma paz falsa. Não esquece, Israel, a nação de Israel, é o relógio profético do mundo. Quem entendeu os acontecimentos dos últimos dias, fica de olho em Israel. Fica de olho. Israel ressurgiu um dia desses, no século passado, 1940. Na década de 40 ele ressurge. E a partir dali começa a contar o relógio para o último dia. Israel é o relógio profético do mundo. Então o cavalo branco aqui é o anticristo, que vai promover uma falsa paz, principalmente com Israel. Vamos adiante, o próximo cavalo, Apocalipse 6, versículo 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. O cavalo agora, o cavalo é vermelho. O seu cavaleiro tem uma espada. O que é esse cavalo? Ele representa as guerras dos últimos dias, não as guerras de hoje, mas a guerra dos últimos dias, que será infinitamente superior à que nós temos hoje. Agora interessante é que diz, ele recebe a missão de tirar a paz da terra. Agora eu pergunto, procura na terra paz. Você vê paz na terra? Inclusive a profecia da destruição de Jerusalém diz, e daquele dia até o fim serão guerras e assolações. Não tem paz, nunca tem paz, o mundo inteiro está em guerra. Aqui sobre os sinais que eu ministrei aqui nas primeiras mensagens, você viu como as guerras têm aumentado. Como é que esse cavalo vai vir para tirar a paz da terra? Aí você entende que o cavalo branco é o anticristo, porque ele veio e promove uma paz, mas em seguida veio o cavalo vermelho para tirar essa paz, porque era tudo falso. Depois ele declara guerra contra os salvos, contra os santos, e contra os judeus, e contra Israel. Aí você entende, o cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho é a guerra dos últimos tempos. E agora vamos para o próximo cavalo. Apocalipse 6, 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, essa é a visão de João vendo lá no céu. Ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo, que cor? Preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. O que significa o cavalo preto? O cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança
representa a fome, a falta de alimento dos últimos dias. A balança representa o alto custo, o alto preço para se conseguir alimento. Por isso haverá fome, por isso muitos morrerão pela fome. E o preço, existirá um preço maior do que o dinheiro para poder obter alimento no reino do anticristo. Você lembra sobre a marca da besta? Nós vamos falar sobre ela próximo domingo, tá? Mas diz que quem não receber a marca da besta na mão ou na testa não pode comprar nem vender. Ou seja, qual o custo maior nos últimos dias para obter alimento? Você tem que dar a sua alma, a besta, ao diabo. Por isso muitos vão morrer de fome, porque aqueles que não deixarem se selar pela besta não poderão ter acesso a alimentos. E aí vem um cavalo preto, trazendo fome também, porque aqueles que não se dobram diante da besta e não adoram, não recebem a sua marca, não poderão comer, porque não poderão comprar. Vem o próximo cavalo e o seu cavaleiro, Apocalipse 6, 8. Olhei, daqui a pouco eu vou explicar o que é que isso tem a ver com o Islã, tá? Olhei e diante de mim estava um cavalo que cor? Amarelo. Grava isso aí, o quarto cavalo está dizendo aqui que ele é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte. E o Hades, gente, é o inferno. Vou logo traduzir aqui para vocês. Seu cavaleiro chama-se Morte e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O que é que esse cavalo amarelo representa? O cavalo amarelo representa a perseguição dos servos de Deus, daqueles que não se dobram diante da besta nos últimos dias. É uma perseguição religiosa. Observe que ele tem a espada e o inferno vem logo atrás dele. O que significa isso? O inferno segue. Se ele já tem uma espada, sabe o que significa isso? Aqueles que vão ser perseguidos pelo cavalo amarelo, pela perseguição religiosa dos últimos dias, não tem como fugir da morte. Você só vai escolher qual a morte você quer. Porque se você diante dele aceitar ser marcado pela marca da besta, você não morre pela espada, mas vai ser devorado pelo inferno que vem logo atrás dele, porque você não será salvo por aceitar a marca da besta. Então ele vem trazendo morte, mas aquele que ele não alcança com a sua espada, aquele que não alcança com a fome, porque ninguém pode comprar ou vender, aquele que ele não alcança com a doença, que diz que com peste, por quê? Também não vai ter acesso à saúde. Se você ser a marca da besta, você não pode nem comprar nem vender, você pode ser atendido no sistema de saúde? Não. Adoecer, para quem não tem a marca da besta, já sabe, é morte, porque você não tem acesso a nenhum tipo de saúde. E pelas feras selvagens, que além de representar a forma clássica com que os cristãos eram mortos, e ela traz isso, ela denuncia que esse cavalo é uma perseguição aos cristãos, aos servos de Deus, também as pessoas que fugirão das cidades em direção às matas e às florestas, e certamente terão encontro com feras selvagens. O cavalo amarelo representa a perseguição religiosa dos últimos dias. Se você não morrer diante das suas armas, você é devorado pelo inferno. Porque se você resistir na sua fé e dizer, eu não nego Jesus, eu não blasfemo contra Jesus, eu não quero o símbolo da besta, você morre pela espada, morre pela fome, morre pelas feras, morre de algum jeito. Agora, se você fracassar na sua fé e disser, eu aceito ser marcado, ele não vai meter a espada em você, mas o inferno que vem atrás dele devora você e você vai morrer eternamente. Esse é o cavalo amarelo. Mas aqui tem um mistério. Vou até beber água. Aqui tem um mistério. E a pergunta é a seguinte, está aí na tela. Será que a cor do quarto cavalo realmente é amarelo? É sério, eu estou fazendo essa pergunta. Será que a cor do quarto cavalo realmente é amarelo? Como assim, pastor? Não está claro lá dizendo que o cavalo é amarelo? Não está claro. Está claro se você ler aí na sua Bíblia em português. Mas para que vai mexer na cor do cavalo, pastor? Vamos primeiro desenrolar o negócio da cor,
Depois eu explico por que eu estou fazendo isso. Aí você vai entender, talvez, a maior revelação dessa noite. Com certeza, a maior revelação dessa noite. Será que a cor do quarto cavalo realmente é amarelo? Eu estou quase fazendo aquela piada assim, qual a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Só que aqui é, qual a cor do cavalo amarelo do Apocalipse? Será que é amarelo? Aqui não vai funcionar. Primeiro, se você pegar uma Bíblia em inglês, por exemplo, você não vai ter lá dizendo que o cavalo é amarelo. Mas primeiro eu fui olhar na Bíblia King James, versão atualizada em português. Quem conhece a King James sabe que é uma das versões mais respeitadas. Olha só o que diz Apocalipse 6:8 na versão King James atualizada. Já aparece algo diferente ali. Olha só. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Já é diferente das outras versões que nós temos. E as outras dizem só, um cavalo amarelo. Na King James, que é uma versão em português, né, da Bíblia King James americana, em inglês, aqui acrescenta um pálido, amarelo, pálido. Aí diz, espera aí, tem alguma coisa aqui. Amarelo pálido. O que será que está escrito na King James em inglês? Coloca aí. É claro que eu não sou fluente em inglês, mas dá para entender aí o que está escrito. Na Bíblia em inglês tem And I looked, tem um bocado de gente que sabe inglês aqui e está olhando. And behold, a pale horse. Gostaram aí, não? Thank you very much. Olha só, a parte do cavalo está ali no final. Pale horse. O que significa pale horse em inglês? Significa cavalo pálido. Você não precisa ser fluente em inglês, como eu também não sou, para saber que amarelo em inglês é o quê? Yellow, tá vendo? Todo mundo aqui sabe inglês. Não é amarelo não, viu? Amarelo em inglês é yellow. Então, se na Bíblia em inglês tivesse cavalo amarelo, então em vez de pale teria lá yellow. Outra coisa, pale em inglês também significa, é usado também para tons pastéis, que seriam tons esverdeados. E quando diz cavalo pálido, essa palavra pálido é uma área que eu entendo, sabe? De pálido eu entendo bem. Quando eu estou dando meus piripaques no hospital, que eu passo mal, sabe o que as enfermeiras dizem? Elas olham para mim assim, ele está ficando verde. Ela não diz assim, ele está ficando amarelo. Interessante isso. Aí você vai dizer, pastor, mas a Bíblia não foi escrita originalmente em inglês. Logo, você não pode usar a Bíblia em inglês para dizer que a versão em português cometeu um erro na tradução da cor do cavalo. Eu digo, você está certo, eu não estou tentando fazer isso. A gente foi para o inglês só para mostrar que a cor do quarto cavalo sendo amarelo não é unanimidade. Não é unanimidade. E eu não estou dizendo que a Bíblia que você tem está errada. É um erro de tradução de uma palavra do grego para o português. O que é que a gente faz então para descobrir se realmente esse cavalo é amarelo? O inglês foi só para a gente ver se lá também, no inglês, eles também traduziram por amarelo. E não. Então vamos, o que é que a gente faz? Nós temos que ver o que é que está escrito no texto original grego. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então vamos ver o que está escrito em grego. Sabe qual é a palavra lá do texto grego? Coloca aí. A palavra que está lá no grego, que foi traduzida na nossa Bíblia por amarelo, é chloros. E sabe o que significa chloros em grego? Verde ou esverdeado. Olha que interessante. Chloros
é a palavra grega que está lá, mas não é traduzida, não significa amarelo. Significa verde ou esverdeado. Agora nós temos uma forma mais fiel de tirar a dúvida de vez. Sabe o que a gente faz? A gente vai ver se no Novo Testamento existem mais textos que usam essa mesma palavra. E vamos ver como é que essa palavra foi traduzida em outras passagens. Aí a gente mata a charada. Compreendeu o que a gente vai fazer? Então em Apocalipse 6, lá que fala do cavalo amarelo, tem essa palavra lá, e lá foi trazido por amarelo, mas aqui está dizendo que o significado de cloros é verde. Então vamos ver em outras passagens do Novo Testamento. Será que tem? Tem. Segundo o dicionário Strong, tem mais 3 passagens do Novo Testamento que usa a palavra chloros. Marcos 6,39, Apocalipse 8,7 e Apocalipse 9,4. Vamos ver cada um deles. Olha só, qual é o texto de Marcos 6,39? O texto de Marcos 6,39 diz o seguinte: então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama. Não ouvi. Isso aqui é o texto lá da multiplicação dos pães. Então Jesus mandou que fizesse todos se assentarem na grama verde. Sim, verde. Olha agora esse texto, Marcos 6,39 em grego. Esse aí é o texto em grego. Não vou ler o texto em grego para vocês. Mas eu destaquei ali, apenas com uma pequena variação no final, mas a palavra que está em grego ali é cloro. E essa palavra, que é apenas uma pequena variação, acabamos de ler que ela foi traduzida na nossa Bíblia em português como o quê? Verde. Grama verde. Será que foi só na Bíblia em português que essa palavra cloro foi traduzida como verde? Bota aí o texto em inglês, Marcos 6,39 em inglês. Você não precisa saber muito inglês para saber que aquela palavra destacada ali é green. E green é o que cor? Verde. Então nós temos aqui um outro exemplo de um outro texto que aparece a palavra chloros em grego, e em português é traduzido como verde e em inglês é traduzido como verde. O outro texto que aparece essa palavra em grego é Apocalipse 8,7. O que é que diz Apocalipse 8,7? O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Vamos ver o texto em grego, ver que palavra é essa que foi traduzida por verde. Coloca Apocalipse 8,7 em grego. Olha lá a palavra destacada. A palavra de novo que aparece em Apocalipse 8,7, que é traduzido por verde, é chloros, aqui exatamente como está em Apocalipse 6. Chloros. E foi traduzido como verde, toda planta verde. Será que em inglês também traduziram chloros por green, que é verde? Coloca aí o texto em inglês, Apocalipse 8,7 em inglês, lá está green. Então, mais uma vez, a palavra chloros, de grego, foi traduzida em português por verde e em inglês por verde. Qual é o outro texto que aparece a palavra chloros? Apocalipse 9,4. Coloca o texto de Apocalipse 9,4 aí em português. Eles receberam as suas ordens, não firam a erva, não firam nada verde, nenhuma árvore sequer. Eu coloquei a versão da Bíblia, a mensagem, porque nas versões mais tradicionais diz assim, não firam nenhuma verdura, e verduras são as plantas verdes, mas na Bíblia a mensagem ela traz a palavra verdes, mas você entende que é a mesma coisa, verdura e verde, mas o que eu achei ficar mais fácil de entender. Então não firam nada verde. Cadê o texto de Apocalipse 9,4 em grego? Olha a palavra que aparece lá destacada que foi traduzida por verde, é a palavra chloros. Vocês estão compreendendo isso? Vamos ver como é que em inglês traduziu a palavra chloros nesse texto de Apocalipse 9,4. Que palavra está grifada ali? Green, que é verde. Então em 3 outras passagens diferentes, a palavra chloros, a mesma que aparece em Apocalipse 6, foi traduzida tanto em português como em inglês por verde. Por que que só em português, lá no texto de Apocalipse 6, do 4º cavalo, foi traduzido por amarelo?
Eu não sei. Tem algumas explicações aí. Dizem porque a palavra cloro também ela tem um sentido do próprio cloro que a gente tem aqui. Se você botar transliterado lá, cloro, e aquele cloro naquela versão que no final não é o O, então o cloro seria aquilo que desbota as cores, então seria um cavalo desbotado, que é um pouco do que o inglês levou, o cavalo pálido, mas o pálido lá, o pale, que é traduzido por pálido, não é amarelo. É um tom esverdeado. É o greenish. Então olha só, nós podemos dizer com toda segurança que a cor do quarto cavalo não é amarelo. A cor do quarto cavalo é verde. Aí eu posso dizer, qual a cor do cavalo amarelo de Apocalipse? É verde. É verde. E não é a Bíblia que está errada. É uma palavra que foi mal traduzida do grego para o português. Aí vocês, mas pastor, por que você fez essa volta todinha com a cor desse cavalo? Que importância tem a cor do cavalo? O importante é que diz que ele vem com a espada na mão e o inferno vem atrás dele. Se ele é amarelo, se ele é verde, se ele é transparente. Eu vou explicar para você que não é assim. Se a cor não fosse importante, Jesus não teria feito questão de dar o detalhe da cor de cada um dos cavalos. Era 4 cavalos que veio. Não, é o cavalo branco, é o cavalo vermelho, é o cavalo preto e o cavalo verde. Observe que cada um tem uma cor, não são todos da mesma cor. A cor é importante. A cor faz parte da revelação. A cor certamente vai indicar a origem, a identidade desses cavalos. Então essa pequena falha na tradução para o português tirou completamente o rumo da interpretação dos cavalos. E você vai ver o tamanho da revelação quando se descobriu que o cavalo não é amarelo, o cavalo é verde. Você vai se surpreender com a relação desses cavalos com o assunto que nós estamos vendo. A revelação que eu vou fazer agora é a seguinte: olha só, você sabe quais são as cores usadas em predominância pelos países muçulmanos em suas bandeiras? Coloca aí o slide. Branco, vermelho, preto e verde. Você acha que é uma coincidência? Para mim isso é uma indicação de onde virão os cavalos e os cavaleiros. É coincidência? Vamos ver aqui alguns países muçulmanos e as suas bandeiras. Vamos lá, pode ir passando aí. O próximo aí, olha só, a Síria. Olha as cores da bandeira: preto, vermelho, branco e verde. O próximo aí, Iraque. Ainda tem ali escrito em árabe que Alá é grande. Eram estrelas aí, mudaram para a frase. Muitos países agora estão usando essa frase aí. Esse primeiro símbolo aqui, vai se acostumando com ele. Esse primeiro aqui é Alá. Iraque, as mesmas cores. Afeganistão, como será a bandeira do Afeganistão? Olha só, verde. Que falta de criatividade, não, gente, desse povo muçulmano? Será que é uma coincidência? Já é o terceiro país, Afeganistão, verde, vermelho, preto e branco. Vamos ver o próximo país aí, Jordânia. A mesma cor, gente. Palestina, só tirou a estrela. É a mesma bandeira da Jordânia, só tirou aquela estrela, mas as mesmas cores aí. O próximo aí, a Líbia. Olha a cor da bandeira da Líbia: verde, preto, vermelho e branco. Emirados Árabes, mesmas cores. Sudão, mesma cor.
Gente, será que isso é coincidência? Essas são as cores usadas pela maioria das nações muçulmanas. Algumas nações ainda não têm essas cores porque eles não conseguiram mudar a bandeira, ou porque ainda não são maioria. Mas essas são as cores usadas pelas nações islâmicas. Será que é uma coincidência a mesma cor dos 4 cavalos? Será que todas essas profecias que estão apontando para o Islã e agora os cavalos que têm a mesma cor do Islã, tudo isso é coincidência? Vocês dizem, o Irã, cadê o Irã? Ai, gente, olha o Irã aí. O Irã não tem o preto, né? Poxa, então não deu certo. E agora? O Irã não tem o preto na bandeira. Mas se você vê as peças publicitárias estatais que eles fazem questão de acrescentar o preto. Bota o próximo slide. Aí tem algumas. Ali uma jovem, a calça dela tem a bandeira do Irã e a camisa é, coincidentemente, preta. Aqui nessa de baixo, na de cima, tem a figura da bandeira pintada no rosto e o fundo é preto. Ali por trás você vê a bandeira com as cores e a máscara que ela está usando, preto. E você vai ver isso em muitos lugares. Às vezes acrescentam na própria bandeira, quando eles lançam alguma peça publicitária, sempre acrescentam o preto. Seria isso coincidência? E os países que não têm o preto, eles têm pelo menos 2 ou 3 cores dessas 4. Você vê a Turquia, não coloquei aí, mas você conhece a bandeira da Turquia? Ela é vermelho e branco, mas o símbolo está lá, descarado do Islã, a lua lá e a estrela. A identidade está lá, mas não foge disso, não tem azul, não tem amarelo na bandeira da Turquia. Faz parte das cores aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que representa a cor verde nesses países? Coloca o slide aí. Sabe o que representa a cor verde? O verde representa exatamente o islamismo. O verde representa o islamismo. Olha o que diz ali. A cor verde foi associada com o Islã durante séculos. Alá menciona a cor verde em vários versículos do Alcorão como a cor da roupa no paraíso. E ali eu botei a bandeira da Arábia Saudita, que também é muçulmana, e ali está escrito, Alá é grande. E o símbolo da Guerra Santa ali, a espada, a fonte está ali, e essa fonte é muçulmana. De onde eu tirei isso? Não foi alguém falando mal dos muçulmanos, é uma fonte muçulmana. Nesse site aí você pode baixar o Alcorão de graça, gratuito, e etc. O islamismo é identificado pela cor verde. Agora pense comigo, vê se isso faz sentido. O cavalo verde, o cavalo que representa a perseguição e a morte dos cristãos, que vem com a espada e o inferno seguindo, tem a cor de quem? Do Islã. Para mim isso é chocante, isso é revelador. O que é que tudo isso significa? Que seguindo essa linha de interpretação e raciocínio, a revelação é: os 4 cavaleiros do Apocalipse virão do meio das nações muçulmanas, do Islã. Inclusive os xiitas, que são os radicais islâmicos, eles se autodenominam como cavaleiros de Alá. E lembra como Ezequiel disse? E vem os exércitos com seus cavalos e cavaleiros. Essa é a terceira evidência. Os 4 cavaleiros do Apocalipse se encaixam perfeitamente com o Islã. E a quarta evidência, e a última de hoje. Jesus revelou que o império do anticristo iria degolar os que não adorassem a besta. Essa imagem é bem atual. Eu procurei aqui, o sangue não está escorrendo ainda, porque tem essa imagem aí, que essa valazinha que é cavada aí já está cheia de sangue e as cabeças já estão quase arrancadas.
Jesus revelou que o império do anticristo iria degolar os que não adorassem a besta. Como foi que ele revelou isso? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi, João está vendo a visão lá no céu, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando do tempo do fim. Pessoas que se recusaram a adorar a besta, se recusaram a receber a marca da besta, foram degolados. Quem é que poderia imaginar que nos tempos modernos, que os tempos do fim, o nosso tempo, o tempo moderno, da evolução tecnológica, da modernização das armas e da guerra, que os cristãos voltariam a ser mortos de uma forma medieval? Ninguém diria que uma coisa dessa voltaria a acontecer nos nossos dias. Que as pessoas nos tempos modernos de hoje seriam mortos, sendo decapitados e degolados. Isso não fazia nenhum sentido há um tempo atrás, até que o Islã começou a se levantar querendo restaurar o califado, e isso começou a ser notícia todos os dias nos jornais. Parou de sair nos jornais porque já não dá mais, todo mundo se acostumou, mas na internet tem lá direto. Tem vídeos que mostram inteiramente uma execução. E aí você vai ficar como o quarto cavalo, você vai ficar pálido ao assistir. E por que os muçulmanos, eles matam cristãos, os infiéis de forma geral, por decapitação, degolando? Sabe por quê? Porque o livro sagrado deles manda que faça assim. Olha só o próximo slide aí. No Alcorão existem pelo menos 164 versos que conclamam todos os muçulmanos à guerra contra os infiéis. São todos os que não se submetem, não adoram a Alá. Alguns dos versos são bem explícitos, com ordens de amputação de partes do corpo e também decapitações, e ordenam o assassinato de infiéis, onde quer que eles estejam. Maomé profetizou que nos últimos dias, gente, tem tanta coisa sobre o Islã. Maomé profetizou que nos últimos dias as árvores e as pedras clamarão e dirão: ó muçulmano, tem um judeu escondido atrás de mim, vem matá-lo. Os muçulmanos, o Alcorão chama os muçulmanos que não fazem a guerra santa, que não cumprem a ordem de matar, eles chamam de hipócritas. E eles são avisados que Alá os enviará para o inferno, porque eles não cumprem as ordens do Alcorão. Assim, não, mas a Bíblia também tem lá as pessoas matando. Completamente diferente. Você vai ler o Antigo Testamento e você vai ver o relato histórico de alguém matando alguém, mesmo que Deus tenha mandado matar. E aí é outra questão, mas lá é um relato histórico de uma situação em que Deus usou Israel para exercer juízo sobre uma nação, ou usou uma nação pagã para exercer juízo sobre Israel. Mas você não vê na Bíblia a orientação e o mandamento dizendo para aqueles que seguem a Bíblia que mate os infiéis. Você vê isso? Pega os mandamentos de Deus e o que você tem lá? Não matarás. Completamente diferente. Jesus está dizendo lá: ame o seu inimigo, ore por ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Alcorão manda matar. Eu quero compartilhar com vocês, já para finalizar, alguns trechos do Alcorão que dão essas ordens. Olha só esse trecho do Alcorão. Ali está a referência. O castigo para aqueles que lutam contra Alá e contra o seu mensageiro, Maomé ou Mohamed, e semeiam a corrupção na terra,
é que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Olha só, mortos, crucificados, ou decepar a mão e o pé opostos, ou seja, decepa-se essa mão e este pé. É coisa de maldade, tá? É uma ordem no Alcorão. Olha esse outro aí. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos: estou convosco, firmeza, pois aos fiéis, aqui no caso muçulmanos, logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Olha esse outro trecho. Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossoai-os e espretai-os. Agora olha esse outro trecho. E quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpear-lhes os pescoços, até que os tenhais dominado. É por isso que eles matam, é por isso que eles degolam, é por isso que eles estão decapitando pessoas. É porque o livro sagrado, o profeta deles e o Deus deles manda que eles façam isso. Aí você vê em Apocalipse Jesus revelando a João as almas daqueles que foram decapitados, degolados por causa do testemunho de Cristo, porque não aceitaram o selo da besta. Aí você olha para os nossos dias e você diz: quem à nossa volta está decapitando cristãos? Quem à nossa volta está degolando pessoas que não acreditam no Deus deles? São os romanos? São os gregos? Os egípcios? São os muçulmanos, aqueles que estão reerguendo um califado islâmico, os adoradores de Alá, os seguidores de Maomé. São eles que estão degolando, decapitando os infiéis, e nós somos para eles os infiéis. Essa é uma evidência clara que a besta, o império do anticristo, que vai se levantar, é um califado islâmico. São muitas evidências, fique atento a isso. Não estou batendo martelo, mas estou levando você a enxergar o que talvez você nunca tinha parado para pensar. Entenda, são vários os profetas que anunciam o dia do Senhor, o dia da vinda de Jesus, o dia do fim dessas coisas. Ezequiel, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Daniel, Isaías, além de João no Apocalipse. Uma coisa tem em comum, junto com as profecias e as revelações das coisas terríveis que irão acontecer nos últimos dias, tem sempre uma exortação ao arrependimento. Por que estou falando tudo isso? Porque Deus está nos revelando tudo isso só para ficarmos com medo? Não. Ele está nos revelando isso para que entendamos que o fim está próximo, que estamos vivendo o início do fim das últimas coisas. Mas para quê? Para ficarmos com medo? Não, para nos rendermos diante dele, para nos entregarmos a ele, para nos arrependermos dos nossos pecados, para aceitarmos ele como o Senhor da nossa vida, porque não há esperança fora de Jesus. Não há esperança fora de Jesus. O inferno segue a besta, e aqueles que não forem mortos pela sua espada serão tragados pelo inferno. Jesus é a única esperança. Nós temos a promessa de que ele diz: estou indo para o Pai, vou preparar morada para vocês e voltarei para buscá-lo, porque onde eu estiver estejais vós também.
Nós já falamos aqui na mensagem que nós usamos a ilustração do casamento judaico com a vinda de Jesus. E ali encaixa um arrebatamento da igreja, um arrebatamento dos servos de Deus antes dessa grande tribulação. Se você tem Jesus como Senhor, muito provavelmente por aquilo que nós entendemos, você não vai passar pela grande tribulação, porque você vai ser levado para o casamento do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, que vai durar 7 anos. E é justamente os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, onde tudo isso que nós vimos aqui vai estar acontecendo. Você não deve se chegar a Jesus por medo. Na verdade, ninguém se converte por medo. Quando nós temos aquelas profecias, se você ler de novo Apocalipse lá, o texto que nós lemos, no capítulo 16, você vai ver que quando o grande terremoto acontece e as montanhas começam a cair sobre as pessoas, sabe o que é que elas fazem? Lá revelam que elas começam a blasfemar contra Deus. Quando você não tem Deus, quando você não quer Deus, não interessa, você não vai se render a Ele. Você só vai se render a Ele se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração agora. Não é o medo que faz você se render, porque as pessoas daquele dia, mesmo assim, não vão se render. Estarão endurecidas, revoltadas contra o Senhor. Agora, se o Espírito Santo tocou no seu coração, te revelou a verdade, o que você tem que fazer? No próprio livro de Apocalipse, capítulo 3, quando ele fala a nossa geração, na última das igrejas, na igreja de Laodiceia, ele diz, no capítulo 3, ele diz: e eis, Jesus falando, e eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e sentaremos à mesa juntos e jantaremos juntos. Você acha que Jesus está falando de quê? Ele está dizendo que se você ouviu a voz dele, se o Espírito Santo tocou em você, ele está dizendo: abra a porta. A porta de onde? Da tua vida, do teu coração, da tua mente. Ele diz: eu vou entrar onde? Na tua vida. Ele diz: jantaremos juntos, cearemos juntos. Isso também é uma alusão às bodas do Cordeiro, a festa de casamento com o Senhor no céu, porque a Bíblia diz que a igreja, ou seja, os salvos, os santos, aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus, são a noiva de Cristo. E no céu haverá um grande banquete, o casamento do Cordeiro com a sua igreja. E ele está dizendo: nós vamos jantar juntos, nós vamos cear juntos. Ele está dizendo: você vai fazer bem celestial, se você ouviu a voz e se você abrir a porta. Então, se você está aqui hoje e ouviu tudo isso, e você não entregar a sua vida a Jesus, se você não reconhecer que Ele é o único Senhor, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ter perdido o teu tempo hoje. E pode ser que perca muito mais. Jesus está às portas. Ele diz: estou à porta e bato. É para a última geração. Ele diz: estou chegando. Amanhã pode ser tarde demais. Mas será que Jesus vai voltar amanhã? Provavelmente não. Provavelmente não. Não é certo. Provavelmente não. Mas que garantia você tem de que estará vivo amanhã para tomar essa decisão? Você só pode escolher por Jesus enquanto vida tiver. Lá em Hebreus diz que depois da morte segue o juízo. Não há mais como voltar atrás. Essa história de que existe um lugar chamado purgatório, onde os que morrem vão para lá para serem purificados, e quem sabe de lá ir para o céu, de acordo com as orações que fazemos aqui, isso não tem na Bíblia. Isso não está na Bíblia, isso é mentira. Enganaram você. O que diz em Hebreus é que depois da morte segue-se o juízo. Para o homem está a morrer somente uma vez e depois segue-se o juízo. O que você tinha que fazer pela sua salvação, que é reconhecer os seus pecados e receber Jesus como teu Senhor, você tem que fazer em vida. Eu não estou falando de ser religioso, eu não estou falando de ser batista, eu estou falando sobre ser discípulo de Jesus. Deus não trouxe você aqui para dizer que você tem que ser um religioso. Não. Ele trouxe você aqui hoje para dizer que você precisa de um relacionamento com Ele. É para isso que Ele trouxe você aqui. Porque você precisa de um relacionamento com Ele através de Cristo. Como é que eu abro essa porta para Jesus? Primeiro, reconhecendo que você é um pecador.
confessando os teus pecados. Você só precisa de um Salvador se você estiver precisando de salvação. Se você se acha uma pessoa boa, você não precisa de um Salvador. Mas será que você é bom? Você é bom o suficiente para merecer o céu? Olha para os mandamentos e me responde: você é bom? Você cumpre os 10 mandamentos durante toda a sua vida? Algum dia você descumpriu um deles uma vez? Lá em Tiago diz que quem descumpre uma vez é culpado dos 10. Se você descumpriu algum mandamento alguma vez na tua vida, você precisa de um Salvador. Você precisa do sacrifício de Jesus para perdoar os seus pecados, para te lavar e te remir. Lembra que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 9, que é Jesus, ele tem um manto vermelho tinto do sangue que ele derramou pelos teus pecados. Mas você precisa recebê-lo como teu Senhor. Você quer isso na tua vida agora? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer recebê-lo como o Senhor da tua vida? Não estou falando sobre ser batista, não estou falando sobre ser membro dessa igreja, estou falando sobre ser discípulo de Jesus. Se Deus falou contigo nessa noite, se o Espírito Santo tocou em teu coração, se o teu coração está ardendo, faça a coisa certa. Abra a porta do seu coração, receba Jesus como teu Senhor. E depois vai ser como? Ele vai conduzir você. Ele vai ser o teu Senhor. Não é você que é o Senhor dele. Você vai segui-lo. Isso é ser discípulo. Deixa que ele vai seguir você. Aliás, deixa que você vai seguir ele e ele vai te ensinar pelo caminho para onde você deve ir. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, feche seus olhos onde você está. Você que não é discípulo de Jesus, você que nunca fez uma oração reconhecendo seus pecados e convidando Jesus para entrar na sua vida e ser o teu Senhor, feche os teus olhos aí se você quer fazer isso agora. Aí onde você está, no teu silêncio, no teu lugar, feche teus olhos. Essa é uma oração que vai tornar você discípulo de Jesus. Não vai tornar você batista nem membro dessa igreja. Vai tornar você discípulo de Jesus. Quer isso? Feche teus olhos e ora assim. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Agora confesse os teus pecados a Ele. Confesse os teus pecados em nome de Jesus. Confesse. Lá em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse. Não se explique, não se justifique, apenas rasgue o teu coração e confesse. Em nome de Jesus, confesse os teus pecados a Deus agora. Dê nome aos bois. Se você roubou, diga: me perdoa, Deus, porque eu roubei, me perdoa porque eu menti, me perdoe porque eu adulterei, me perdoe porque eu matei, me perdoe porque eu cobicei. Confesse em nome de Jesus. Ele vai te perdoar, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar de todos os teus pecados, porque a dívida foi paga. Você vai tomar posse desse pagamento agora. Se o Espírito Santo falou contigo, Ele está te revelando os teus pecados para que você confesse, porque a palavra diz que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos convenceria do nosso pecado. Confesse. Diga assim: Senhor Deus, eu ouvi a tua voz hoje. Eu senti o Senhor bater na porta do meu coração, e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, faz morada em mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Me transforma de dentro para fora, muda a minha vontade, transforma o meu querer, me faz gostar das coisas que o Senhor gosta, me faz ser atraído pelas coisas que te atraem. Me dá forças para rejeitar, para dizer não àquilo que o Senhor reprova. E se há alguma coisa em mim que não te agrada,
Eu abro mão disso agora e peço que o Senhor retire de mim em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.